Eu sou apaixonado pela etapa. Eu sou muito grato pelo etapa. É um momento de renovação da palavra no meu coração. Para a gente ser um pastor, né, algum dia, a gente tem que sentar na cadeira de aluno. Né? Então o etapa ele é isso, ele é esse ambiente de absorção e de entrega. Aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. Eu me lembro que a gente tinha os cultos das quartas-feiras, né, presenciais. E aí, com a pandemia, houve possibilidade de se reunir. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer agora na quarta-feira, né? E daqui a pouco aparece a possibilidade agora de reuniões, do Zoom, essa plataforma. E aí a gente resolveu estudar livros da Bíblia. Fazendo isso, semana após semana, a gente começou a entender que tinha uma forma aparecendo, um formato de sala de aula. O ETAP surge também como esse lugar de cura também pra gente. É um lugar de aprendizagem, um lugar de comunhão, que é a principal característica do Evangelho, é a comunhão, é sermos um, e no meio disso é a palavra entrando e a gente sendo consolado para ser encorajado para os enfrentamentos que iam aparecendo, né? Quando a gente começa em Tessalonicenses é muito interessante, porque essa comunidade que fica na Macedônia foi um ambiente ali da caminhada missionária que foi um ambiente de muita perseguição, onde os judeus se levantaram de forma muito firme. E por que a gente escolheu Paulo? Poderíamos ter começado pelos evangelhos, por exemplo. Paulo era um judeu, como Jesus era judeu. E um judeu muito dedicado naquilo que ele cria. E ele se converte. E agora ele vai para o outro lado da trincheira, digamos assim. E ele começa a ter uma mesma força que ele tinha como judeu, como um fariseu, como cristão, como apóstolo. E Tessalônica é um lugar de muito enfrentamento. E quando ele volta agora, escrevendo a carta para os Tessalonicenses, que ele está em Corinto, o que ele frisa? A volta de Jesus. E depois, foi Tito, né? Aí tu vê, depois a gente não segue na linha das igrejas. Agora a gente vai para cartas pastorais. Agora a gente já vai falar de gente que foi gerada pela fé e que já está no ambiente de responsabilidade com a vida da igreja. Ou seja, são sucessores daquela palavra que estava no apóstolo Paulo, que é Tito e Timóteo. Uma igreja com muitos dons, uma igreja com muito potencial, mas uma igreja muito carnal. Por quê? Porque o lugar ali, Corinto, era um lugar de extrema dificuldade. Cabe a gente lembrar aqui, né? Era um lugar de imoralidade, era um lugar conhecido, se tu queria, naquele ambiente antigo de Roma, esse ambiente judaico, se tu quisesse xingar alguém que era imoral, tu chamava ele de Corinto. E foi uma igreja muito importante, que o apóstolo Paulo tem muitos problemas ali. Como era a Grécia, um lugar helenista, então um lugar de filosofia, um lugar de argumentação, dos sofistas, né? E Paulo entra nesses lugares todos ali, junto com os irmãos, mas ele como protagonista, com um papel assim muito relevante, cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, cheio de poder de Deus. Paulo nunca tinha estado em Roma. Aquela ali era uma das igrejas que não tinha sido o apóstolo Paulo que tinha fundado. E era um lugar que ele queria muito ir, porque ele tinha notícias da igreja naquele lugar. Aí não estou falando de Roma, estou falando do Império Romano, estou falando de um lugar que ele é chave em tudo que aconteceu no Novo Testamento. A gente vê ali que ele se esforça para se apresentar para aqueles irmãos. Por conta desse zelo, dessa preciosidade que ele tem para se apresentar antes de chegar em Roma, ele se esforçou e no empenho dele, aquilo ali se torna um tratado teológico do Novo Testamento. A gente vê no livro de Romanos uma preciosidade de santificação, como que Deus trata os judeus, como que Deus trata os gentios, como que Deus tem essa intenção de unificar. Há um esforço do apóstolo Paulo para que haja essa comunhão de gentil e de judeu, que era a grande dificuldade dos judeus, né? Era entender que agora a graça ela tinha espalhado. E o livro assim que me chamou muita atenção foi
carta de Paulo à igreja de Roma, e o conteúdo daquela carta é muito profundo. Muito profundo, parece que ele tem uma relação assim de anos com aquela igreja, assim, pelo amor que ele tem com aqueles irmãos, mas ele nunca teve presencialmente com eles. O desejo que ele tem de estar junto com aqueles irmãos, mas pensando nessa questão relacional, ela tem um peso assim muito grande. Tito marcou minha vida com relação a presbítero, aí em algum lugar, como Paulo enviou Tito para levantar presbíteros, que foi o momento do que a gente começou a estabelecer presbitério na igreja, né? Timóteo também, as cartas de Paulo a Timóteo, ao filho, o verdadeiro filho na fé, quando fala que ele não pode desanimar, ele tem que ser reavivado, o dom que está nele tem que ser reavivado. A gente pôde trazer esses homens, essas famílias que estão vivendo no campo missionário, trazendo as peculiaridades de cada localidade, de cada cultura. Eles, né, vieram trazendo uma grandiosidade, né? Eu me lembro o Christian falando da Sérvia. Sabe o que é a Sérvia? Nível de ausência de evangelho na Sérvia, a gente não tinha ideia. Na Itália, a luta com o Isaac, a família dele, já há mais de 12 anos. Essa relação com os missionários foi interessante porque a gente já viu um tempo estudando o ETAP e a gente conseguiu ver na prática aquilo que a gente já estava estudando. E, se eu não me engano, foi mais ou menos nessa parte do estudo que a gente até mudou, da teologia aplicada e participativa. A gente conseguiu ver a aplicação de todo esse conteúdo teológico que a gente estudou, né? Que hoje eu percebo que em todo esse tempo de angústia a gente aí se alimentando. Parece que naquela minha angústia eu estava liberando ali nutrientes ali, eu estava liberando ali vida para aquelas pessoas, e quando eu vejo, aparece o Thiago, aparece o Edu. Para a gente ser formado no nosso ministério, a gente tem que ter um coração ensinável, né? Teve esses frutos, né, do ministério do pastor Alberto, que somos eu e o pastor Thiago, porque a gente foi se colocando nesse lugar de aluno para aprender. Então a gente só consegue desenvolver no nosso chamado, no nosso ministério, na vida, quando a gente se coloca nesse lugar de aluno, que o ETAP nos ensina isso. O ETAP tem uma relação muito profunda assim, com o meu chamado. O ETAP iniciou em 21 de abril de 2020. Né, no meu aniversário de 40 anos, não porque era meu aniversário, mas porque a gente estava numa viagem. A gente começou a estudar primeiro a Tessalonicenses, né? Carta de Paulo aos Tessalonicenses. E em meio a tudo isso ali, eu já estava na cadeira de rodas. E nesse meio tempo, eu assumi o ETAP, né? Sozinho ali. Então, eu posso dizer que o ETAP marcou esses 5 anos, né? Eu fiquei 3 anos na cadeira. Voltei, depois voltei para a cadeira de novo e agora estou, né, de pé, caminhando. Eu acredito que ele serviu para deixar registrado no meu coração assim, a responsabilidade com esse lugar. As palavras, elas constrangeram muito. Eu fui apertado, né, no meu homem interior. Gerou muita reflexão e, ao mesmo tempo, me impulsionou a não desistir. Eu lembro que era uma quarta-feira, e isso já estava no final do dia. E ele me liga, ele diz, olha, eu não vou conseguir dar aula. E eu pensei em ti. E aí, imagina, faltava poucas horas ali pro ETAP acontecer. E aí a gente fica muito nervoso, sobe aquele frio na barriga. Mas como ele já tinha marcado isso na gente, né? Eu falei, não, pastor, eu tô à disposição e vamos ver o que vai ser, né? Eu lembro que eu larguei tudo que eu tava fazendo ali naquele dia, eu já tinha dado uma revisada, eu larguei tudo, mergulhei ali naquelas horas que faltavam. Um grande desafio, assim, uma oportunidade de desenvolvimento. Assumir o ETAP foi desafiador. A gente precisa estar se consagrando ali, a gente precisa estar estudando, ter o conhecimento da palavra, ter conhecimento das cartas, conhecimento da história, né, da vida da igreja, do Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas principalmente o poder transmitir aquilo que eu absorvo. Esse é o ponto mais essencial. ETAP a gente não sabe quanto tempo Deus tem para ele, mas ele já está estabelecido no meu coração. Ele não termina mais. Em nome de Jesus, um beijo para todos e até a próxima aula. Deus abençoe.